Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui para gravar mais um áudio, pessoal. Hoje nós estamos apenas no áudio e eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem que está escrita no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, onde diz assim: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Bem, meus irmãos, aqui nesta mensagem, o apóstolo Paulo, o título da mensagem é: O apóstolo Paulo prevê o seu martírio. O apóstolo Paulo aqui teve uma previsão. Ele, que era um homem inspirado por Deus, ele era um homem que tinha as suas visões, Deus falava com ele através do Espírito Santo. Então ele preveu o seu martírio, ele preveu que estava chegando a sua hora, a hora que ele teria que passar por algumas coisas e até mesmo enfrentar a morte por causa de ele ter assumido aquela fé em Cristo Jesus, de ele ter aceitado a proposta de Jesus de ser, para se tornar um pregador, para se tornar uma pessoa que viesse manifestar ao mundo, aonde quer que Deus então enviasse ele viesse manifestar a palavra, o evangelho que salva, o evangelho que transpõe ou transporta as pessoas para o reino dos céus. Então, ele estava dizendo que ele havia combatido o bom combate, que ele havia guardado a fé, que ele havia guardado a fé, que ele completou a sua carreira. Tudo aquilo que Deus determinou que ele fizesse, e ele teve as suas batalhas, ele teve seus combates, não foi fácil, meus irmãos. Nós pegamos a história de Paulo, você vai pegar aí o livro de, volta aí no livro de Romanos, quando ele começou lá foi chamado dele, você vê aí as lutas de Paulo, que ele passou para que ele pudesse introduzir o evangelho de Cristo, para que ele pudesse levar a mensagem do reino dos céus. Porque essa é a luta que o dispenseiro de Deus passa. Essa é a luta que a pessoa que é chamada por Deus com o propósito de pregar o evangelho, ela passa. Mas Paulo, ele disse no versículo 8, já agora a coroa da justiça me está guardada. Porque não há ninguém, pessoal, que sofra por causa do evangelho de Cristo, não há ninguém que sofra por servir a Jesus. Por isso lá no livro de Mateus, ele fala no capítulo 5 do livro de Mateus: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentiram, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que tiveram antes de vós. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, às vezes, nós passamos por situações, nós passamos por adversidades que não é confortável para nós que temos uma fé em Cristo. Mas às vezes é necessário. É necessário. Nós temos procurado, pessoal, alertar as pessoas, porque tem uma pancada de placas de igreja que ensinam o contrário. Eles ensinam, eles instruem as pessoas, eles pregam para as pessoas que elas só vão vencer, que elas vão viver nesse mundo mar de rosa. Entendeu? Por quê? Porque eles precisam se patrocinar em cima dessa mensagem enganosa. Porque a Bíblia não diz que nós vamos ter mar de rosa nesse mundo. Ao contrário, Jesus disse: nesse mundo tereis angústia e aflições. Eu acabei de ler Mateus 5. E você veja o que ele diz: olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser injuriados, mentirão todo o mal contra vós. Mas existe uma porção de fariseus hipócritas
que pega a Bíblia e fica mostrando na Bíblia versículos isolados, dizendo você vai ser cabeça e você não vai ser cauda. Deus vai dar tudo para vocês. Tudo porque eles querem dar um envelope para as pessoas. Tudo porque eles querem pegar uma mensagem na Bíblia para enganar os incautos, para enganar aqueles ingênuos, aquelas pessoas que não sabem muitas das vezes, biblicamente falando, discernir entre a mão direita e a esquerda. E eles vivem patrocinando os seus envelopes para que as pessoas possam encher os seus envelopes, encher, né, os seus altares com os seus bens, e assim eles ficam enriquecidos. Muitos deles estão podres de rico, pessoal, de tanto enganar as pessoas. E as pessoas que usam a fé delas para fazer aquilo que esses fariseus hipócritas, eles instruem elas a fazer, elas estão chupando o dedo. Elas estão nos bancos das suas igrejas, vendo eles vestindo seda e elas não, sabe, e elas todas rasgadas. Elas estão nos bancos das suas igrejas, vendo eles comer, indo para os melhores rodízios, para os melhores restaurantes, e elas têm que se matar dentro de trem cheio, acordando de madrugada, trabalhando 12, 14, 16 horas por dia. Entendeu? Para defender o seu dinheirinho para esses fariseus hipócritas, dizer, traz seu dízimo, traz oferta, todo dia eles fazem campanha, todo dia eles fazem campanha. Não é esse tipo de servos que eu estou aqui falando, porque isso é um fariseu hipócrita. Mas quando Paulo ele prega aqui sobre isso, ele fala do combate que ele combateu realmente por pregar o evangelho. Ele sentiu a dor do que é jejuar, ele sentiu a dor do que é orar incessantemente, ele sentiu a dor do que é sair para missões em lugares difíceis, em dormir no templo, ele passou por naufrágio, ele passou por sérias situações que o servo de Deus ele passa por amar o próximo e acima de todas as coisas amar a Deus, para que o evangelho que salve chegue ao coração das pessoas. Meus irmãos, por isso que lá no capítulo 9, ele diz assim, diz o título lá, o apóstolo abandonado pelos homens, mas não por Deus. Nós podemos, pessoal, ser abandonado pelos homens. Talvez você está aí se sentindo abandonado até mesmo pela sua própria família, até mesmo pelos seus próprios parentes. Eles não dão confiança para você, eles só lembram de você quando eles têm necessidade. Eles só se lembram de você quando eles precisam, mas você não está abandonado por Deus. Porque a todo tempo Deus está conosco, a todo tempo Deus está zelando por nós. Aqui no livro de João, meus irmãos, capítulo 15, aqui no livro de João, capítulo 15, versículo 7, diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes vos será feito. Olha só que maravilha! Uma vez que eu permaneço em Deus, uma vez que eu permito que Ele permaneça em mim, e começa dizendo lá em cima, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto. Qual é os frutos que Ele quer que nós venhamos dar, meus irmãos? É fruto de uma casa própria? É fruto de eu ter um carrão de 300 mil? É fruto de eu andar todo na grife? É esse o fruto que Ele quer que nós venhamos dar? Não, o fruto que Ele quer que nós venhamos dar é os frutos do Espírito Santo, que é o amor, a alegria, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. É o domínio próprio. Entendeu? É nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, é nós sermos carismáticos, é nós sermos pessoas que venham ser hospitaleiras com aqueles que estão sentindo-se débil na fé. Entendeu? Quantas pessoas entram dentro da igreja, elas entram tão cheias de si, entendeu? Porque elas chegam na igreja, chegam no estacionamento com seus carrões melhor do que todo mundo. Elas vão lá, botam o carro dela no estacionamento de destaque. Ela sai daquele estacionamento com a sua bolsa da Louis Vuitton. Sai do estacionamento, né, com a sua roupa de grife. E elas vão andando, parece que elas estão andando nas nuvens. Tem uns que não falam, tem pessoas dentro de igreja que ela seleciona com quem ela vai falar. Se é uma pessoa que financeiramente está no top dela, é uma paz do Senhor. Se é uma outra, é apenas olhando assim com o olho e mexe a boca e falam paz do Senhor entre os dentes. São fariseus hipócritas, meus irmãos. As igrejas estão cheias desse tipo de pessoas. As igrejas estão cheias desse tipo de pessoas, mas elas vão prestar conta com Deus.
elas vão prestar contas com Deus, mas quando nós permanecemos, como diz aqui a Bíblia, no capítulo 15, 4, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Paulo, ele pôde dizer, eu combati o bom combate, porque ele permaneceu em Deus. Em todo o tempo ele permaneceu em Deus e permitiu que Deus permanecesse nele. E quando nós seguimos assim, meu irmão, quando nós mantemos essa nossa fé, ele diz lá no capítulo 24 de Mateus, versículo 23, aquele, porém, que permanecer até o fim, esse será salvo. Meus irmãos, não importa o que você, ou que eu, ou que nós tenhamos que passar, vamos perseverar até o fim. Vamos usar o que Paulo falou, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Vamos permanecer firmes, tá certo? Os dias difíceis podem vir, as provações, as tribulações, vêm as tentações, mas vamos permanecer firmes. Eu estarei, meus irmãos, esses dias, tá bom? É um pouco ausente, porque eu vou me dedicar à oração, vou estar buscando a Deus, vou estar dando um tempo aí, porque eu vou estar buscando a Deus, vou estar resolvendo algumas questões, mas eu peço a vocês, meus irmãos, que vocês orem por mim. Eu pediria a você que você pudesse iniciar uma campanha aí na sua casa de oração por esse servo que tem sempre vindo aqui e tem clamado a Deus por você, tem deixado uma mensagem, mas eu peço a você, em nome de Jesus, que você inicie uma campanha de oração por esse servo de Deus, porque eu estou orando por cada um de vocês e agradeço a Deus pelas visualizações das pessoas que têm nos ajudado aí no compartilhamento. E uma coisa, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu vou perseverar até o fim, meu irmão. Não importa o que tenha que passar, eu vou perseverar até o fim, porque a coroa, como o apóstolo Paulo disse lá em Timóteo, a coroa já me está guardada, né? Ele disse lá, capítulo 4, ele disse lá, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Você está guardando Ele? Então, meus irmãos, em breve nós receberemos a nossa coroa, tá certo? Que Deus abençoe a vocês e até o próximo encontro. Fique com Deus e a paz.